pessoa iniciante na costura, eu vou mostrar desde o início. A gente vai precisar então de um tecido de 50 por 13 aqui no forro também. Esse aqui é um pouquinho maior, dos lados aqui. E a gente vai começar então marcando esse tecido aqui pra gente quiltar. Ele foi estruturado aqui na manta acrílica comum, não é R1 nem R2. Então eu vou virar ele e vou fazer esse tipo de quilt aqui. Eu vou pegar ele assim na diagonal e vou fazer o primeiro risco aqui e vou usar de largura essa mesma régua aqui e vou fazendo isso aqui. Depois que ele tá todo marcado, eu viro ele aqui e faço ao contrário, também na diagonal. E vou fazendo assim, né? Então, aqui tá a largura da régua, da mesma régua, e vou cruzando. E faço isso em todo o tecido. Depois que eu faço isso, então eu vou pra máquina e vou costurando em cima das linhas que eu fiz. Essas linhas eu tô fazendo com a caneta fantasminha, que depois com o ferro vocês passem em cima da costura já feita e essa marca ela vai sumir. Quiltada, então toda a peça aqui. Agora a gente vai arredondar aqui uma das pontas. Eu costumo utilizar uma tampinha dessa, que todo mundo tem em casa. Então, eu vou aqui na ponta, pego aqui a minha tampa, eu encosto aqui bem no limite do tecido e aqui também. E faço isso aqui, marco aqui. Deste lado faço a mesma coisa, eu não faço assim. Eu encosto a minha tampa no limite ali do tecido, para dar certo dos dois lados. Agora, eu vou lá na máquina e passo uma costura em cima deste risco e deste risco aqui. Agora, costurado aqui, eu recorto isso aqui. Pronto, agora eu vou virar isso aqui, vou marcar daqui pra cá 21 centímetros ali. Eu já fiz essa marcação aqui, então agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou dobrar isso daqui pra cá e vou pegar uma cianinha, esse aqui, e vou posicionar aqui em cima. E vou passar uma costura aqui paralela, duas costuras paralelas aqui pra prender essa cianinha aqui nessa abinha. Colocada então aqui a cianinha, aproveitei já coloquei a minha etiqueta e agora a gente vai sobrepor esse forro aqui em cima. E a gente vai passar uma costura, então. Eu vou começar a costurar daqui, venho toda a volta aqui, 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 e paro mais ou menos aqui. Que assim, e deixo esse espaço pra gente desvirar a peça. Costurada, então, aqui a toda a volta, a gente refila isso aqui. Quando a gente chega aqui nessa parte onde a gente deixou marcado para não costurar, a gente deixa um pedacinho assim. Esse pedacinho a gente não corta e faz a mesma coisa ali. Então, ela ficou toda refilada e agora a gente desvira a peça por esse espaço que a gente deixou aqui. A gente empurra aqui as pontinhas, né, com a ajuda de um pincelzinho comum, assim, e vai ajeitando aqui. E aí, a gente vai lá no ferro, dá uma passada nesse... para ajeitar ele bem, para sentar bem o tecido aqui assim. E já aproveita que nessa ponta a gente já coloca pra dentro, que assim. Passa no ferro também, né? Faz ali o jeitinho ali da continuação da costura, coloca pra dentro assim. Passa o ferro, já deixa ele prontinho pra gente fazer o pesponto em toda a volta e já fecha aquela parte ali. Mas eu vou lá passar no ferro então pra mostrar pra vocês. Passado, então, aqui no ferro, aqui.
Aqui na parte onde tem que costurar, eu, né, passei ali direitinho, ficou bem assentadinho. E agora a gente vai lá na máquina, então, e a gente passa um pesponto em toda a volta dela aqui. O que que é isso? É uma costurinha bem pertinho ali, de meio pé de máquina, ali em toda a volta da peça, para terminar de sentar essa peça aqui, o tecido, né, na estrutura dela. E a gente já aproveita quando tá passando essa costura e já fecha, então, esse pedacinho que tá aberto, que foi por onde a gente desvirou a peça. Pespontada, então, toda a volta aqui, ó, ficou assim. Agora a gente vai de novo dobrar aqui nos 21 centímetros. Daí a gente vai pegar de novo a nossa régua e vai medir aqui 21 centímetros. 21 centímetros. E aí, então, a gente vai fechar a nossa peça. A gente vai lá na máquina, então, e vai pegar, começar dali, fazer um retrocesso aqui, bastante retrocesso aqui no início, e a gente vai costurar por cima dessa costura que a gente já fez aqui. Então, a gente vem vindo aqui, vai, e vem até aqui. E aqui a mesma coisa. Pronto, então, aqui a nossa peça fechada, aqui assim. Agora chegou o momento da aba. Aqui tem várias formas de fechamento dessa aba. Tem o botãozinho de pressão, que é o mais prático de todos. A gente coloca aqui um botão aqui, né? Essa outra parte aqui vai aqui embaixo, aqui assim. Esse é a outra peça, aqui são os botões Ritas, como chama, coloca por aqui. A outra parte aqui assim, e ele vai fechar, então, o botãozinho de pressão. Acho que muita gente conhece isso aqui. Só que ele precisa de um outro equipamento para fechar ele, que é o balancinho ou aquele alicate de pressão. Quem não tem isso aqui, pode fazer com velcro, que a gente compra em qualquer armarinho. Tem a parte, né, que é essa parte aqui que gruda aqui. Então, a gente costura um pedacinho aqui, costura ele aqui, faria o fechamento. Tem também esses ganchinhos aqui, que é mais para utilizado em vestuário. A gente, né, costuraria um aqui e a outra aqui, que é assim, e engancha ali. Essa é a outra opção. Ou então, a opção de botão, que a gente pode fazer, pegar um botão bonitinho, como esse aqui, que é de uma borboletinha, costurar, medir aqui, que assim, e botar a borboletinha mais ou menos aqui, onde vocês quiserem, se fosse colocar nessa peça. E a outra parte que engancha ali, um elástico, aqui assim, que engancha ali. Neste caso aqui, somente neste caso aqui, se vocês quiserem fazer com elástico, antes de botar o forro, precisa colocar entre o forro e entre a parte principal. Vou dar um exemplo para vocês aqui, então, assim. Aqui eu tenho, digamos que aqui seja aquela parte que está com a manta acrílica. Então, na hora que eu for fazer, colocar o forro, que assim, né, ele vai estar assim, e eu vou colocar o forro sobreposto a ele e vou fazer aquela parte de costurar em volta para depois desvirar. Nesta parte aqui, deixa eu virar aqui assim para ficar retinho aqui. Essa parte aqui seria esta aqui da aba. Então, eu pegaria o meu elástico, que assim, dado o comprimento que vocês determinarem, e colocaria assim. Que assim. E aí, costuraria a volta aqui toda e faria o processo normal, deixando o pedaço para desvirar aqui, né, o espaço para desvirar. E aí, quando a gente fosse desvirar aqui a peça, ele ficaria, né, assim. Esse, então, é a última forma de a gente colocar um fecho aqui na nossa peça. Todas essas formas que a gente tem, talvez existam outras que eu não conheço ainda. Então, eu vou colocar aqui, que é a forma mais prática pra mim, é o botãozinho de pressão. Eu vou colocar lá no balancinho e já trago, então. Então, tá aqui a nossa peça, super simples, prontinha, com o nosso botãozinho de pressão, aqui. Não tem mais simples, né, pessoal?
Então, se vocês gostaram, por favor, sigam aqueles 5 passinhos que eu sempre comento com vocês, curtam, se inscrevam, toquem o sininho, compartilhem e comentem, porque eu amo responder os comentários de vocês. Eu espero que vocês aproveitem, façam bastante e vão, né, se aperfeiçoando cada vez mais, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo projeto.